Fala, povo de Deus! Eu sou o Guilherme E eu sou o Renato. e nós somos do grupo de oração Herdeiros da Promessa. Seguimos aqui para mais um vídeo, No último encontro falamos um pouco aí sobre o dom da sabedoria, ou da palavra de sabedoria, e o dom da fé. E hoje, então, na sequência, nós temos, o dom dos milagres e o dom da cura. Todos esses assuntos, fazem parte aí dos dons do Espírito Santo. E para a gente entrar nesse assunto, então, vamos fazer a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Para quem não acompanhou os outros vídeos, e quiser saber um pouco mais, aprofundar o estudo sobre os dons do Espírito Santo, está aí no nosso canal. Basta que você busque lá pelos dons infusos do Espírito Santo. E como o Gui já anunciou, hoje nós vamos falar sobre o dom de milagres e o dom de cura. E vai ser bem sucinto, porque um dom é interligado ao outro. Eu falei isso em outros vídeos, porque sem um dom, às vezes o outro não acontece. Por exemplo, o vídeo passado nós falamos sobre o dom da fé carismática. Aquela fé que está além daquilo que é humano. Mesmo uma pessoa que é batizada, ali quando criança, na maioria das vezes, ela recebe já no seu coração um dom efuso, que também foi falado. Esse dom da fé está ali no nosso coração. Mas aquilo que muitas vezes está faltando, a gente já viu profecia, a gente já viu muitas coisas acontecer, um retiro do grupo de oração, na televisão, às vezes a gente vê lá um canal de televisão, onde vê uma pessoa, um exemplo de uma pessoa que eu vou citar aqui sem medo, Ironi Spudaro, que tem o dom de cura, o dom de milagre, o dom da revelação. A gente vê essas pessoas viverem essas coisas extraordinárias. É necessário essa fé carismática, é necessário a vida de oração. E esse dom de milagres, para resumir, seria um dom que é Deus que age naquele local, que age através de uma pessoa, impondo as mãos na maioria das vezes, e algumas vezes palavra de ciência, ou seja, algo que Deus revela, mas aquele milagre, ou seja, é algo que Deus faz aonde Deus não utiliza nenhum meio que já existe, não é através de remédio, não é através de cirurgia, não é através de nada que já está aqui na terra. É Deus que intervém realmente naquela situação, fazendo algo instantâneo. A palavra para a gente entender o milagre é uma cura instantânea. Um exemplo, um paralítico que de repente passa a andar, um cego que passa a enxergar, ou pode ser também algo que Deus realiza na natureza. A gente vê também um exemplo na palavra, quando Jesus ele olha para o mar e está aquela tempestade, está aqueles ventos, e ele diz: cala-te, e de repente faz um grande silêncio para os ventos e para o mar. Então esse milagre, essa cura instantânea, essa ação de Deus que vai no sobrenatural, que age no natural e faz algo de imediato. Normalmente o milagre, para a gente associar de uma forma clara, é aquilo que acontece sem uma solução humana, Ou seja, nós não temos uma solução para determinada situação, E por meio daquela fé, da fé carismática que o Renato falava, a ação e o mover de Deus
faz com que aconteça um milagre. É uma solução que humanamente não exista, né? E muito parecido, o dom da cura, ele é já diferente. Deus também pode fazer essa cura de modo não instantâneo. Aí já essa é a diferença entre o dom de milagres e o dom da cura. E também, normalmente, o dom da cura, eu acho que não precisa nem explicar, uma coisa óbvia, aí sim é na pessoa, no ser humano. É Deus que faz no ser humano. O milagre pode ser na pessoa, pode ser na natureza. A cura é na pessoa. Então, o dom de cura, ali, né, Paulo fala em Coríntios, que é a ação do Espírito Santo que também age como um dom. É Deus que utiliza de uma oração, de uma imposição de mãos, de várias maneiras. Mas aqui eu quero deixar, isso é uma explicação bem simples, mas que a maioria das pessoas às vezes não chegam a ter esse tipo de discernimento, esse tipo de esclarecimento. Essa cura, para a gente melhor entender como Deus age, ela está dividida em três etapas, em três situações que podem acontecer naquele momento, naquela pessoa. O ser humano, ele é dividido em corpo e alma. E lá no centro da alma, o espírito. Talvez você não sabia disso, mas não é como algumas pessoas dizem, corpo, alma e espírito, como se fosse três. É duas, mas a alma e o espírito é uma coisa só. O espírito está dentro da alma. Mas para melhor esclarecer, o corpo fisicamente, a pessoa pode estar com uma enfermidade física, então essa cura pode ser no corpo. A alma, muito próximo, muito parecido com o espírito, é algo que está na alma, que está no espiritual. Aí pode ser muita coisa, pode ser uma mágoa muito grande e Deus vai lá e cura aquela pessoa daquela mágoa, porque a gente sabe que até a própria ciência explica que uma pessoa que não perdoa, por exemplo, ela pode adquirir até um câncer. Então Deus pode curar isso. Há pessoas que têm no seu interior talvez mágoa do seu pai, mágoa da sua mãe e as coisas não dão certo. Pessoas que têm maldição, que caiu sobre aquela situação, sobre o casamento e não consegue casar e não consegue parar de emprego nenhum. Pode ser que essa pessoa precise de uma cura na alma. E por último, no espírito, que está um pouco associado, se a gente tentar entender como seria o espírito, um pouco associado à nossa mente, um pouco associado àquilo que está na nossa razão, mas do lado espiritual, não do lado humano. Que é aquilo que muitas das vezes a cura do espiritual é quando a nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos absorveu e se contaminou com doutrinas erradas. Talvez a gente foi lá, visitou lugares errados que não está de acordo com a sã doutrina da salvação que está na Igreja Católica. Aí, talvez, na hora de uma oração, talvez pode ser na sua casa, você está escutando alguém orar, talvez num grupo de oração, talvez aquilo que está te incomodando ou me incomodando, por que não? É algo que está no meu intelecto. E eu preciso de uma descontaminação da minha mente. Aí a palavra, Deus vai curar, através de uma palavra, de uma canção, a minha memória, o meu espírito, tirando tudo aquilo que talvez estava contaminado dentro de nós. Por isso é muito importante a intimidade com Deus. Porque a intimidade, ela vai fazer o quê? Ela vai revelar coisas, né? Quanto mais você conhece uma pessoa, né, mais intimidade com ela você tem. Então, quanto mais intimidade com Deus, mais intimidade na vida de oração, mais profundidade nós tivermos, nós vamos conseguir enxergar dentro de nós mesmos, né? Muito provável que vocês já devem ter ouvido falar daquela historinha, né, de quanto mais próximo da luz você chega, maior é a sombra que você faz. Ou seja, quanto mais perto, mais íntimo de Deus, mais nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e do quão necessitado de Deus nós somos, né? E aí, muitas vezes, a proximidade com Deus nos permite experimentar esses dons, os dons da cura, né? Experimentar a cura muitas vezes que em nós reflete na nossa casa, muitas vezes a nossa casa é curada por conta da minha cura, né?
Muitas vezes a minha família está presa porque o meu coração não perdoou. Muitas vezes a falta de perdão, ela não reflete só em mim, reflete também na pessoa que não recebeu o meu perdão. Então tudo isso está interligado nesse simples e magnífico dom, que é o dom da cura. Só para quem ainda não está acompanhando os estudos, eu aconselho você a voltar lá, a visitar o nosso canal, porque senão você vai ficar perdido. Algumas palavras que nós falamos aqui é porque nós já havia falado nos outros vídeos, só para deixar claro. Então, por exemplo, os dons infusos, eles são os dons para serviço, ou seja, o Senhor me usa através de uma pregação, se eu tenho chamado da pregação, da música, se eu tenho chamado na música, e esses dons eles são para os outros. Deus me usa para a assembleia. Porém, nós estamos aqui dizendo com consciência que mesmo nós sendo usados para o outro, muitas vezes, quase sempre, nós também precisamos de cura. Nós também precisamos conhecer os dons. E isso é o que o Senhor tem colocado no nosso coração. Não somente eu e o Gui, mas você que nos ouve, você que está ouvindo o vídeo agora, busque conhecer a igreja, busque conhecer os dons do Espírito Santo, sejam os infusos, sejam aqueles outros que nós vamos estar colocando nas outras semanas. Qual é a intenção? Que nós conheçamos a nossa igreja, a profundidade, a beleza que é aquilo que Deus faz, aquilo que Deus fez em 2000 anos, na vida dos santos, na vida dos apóstolos lá na própria Bíblia, e hoje ainda continua fazendo. Tudo isso só é possível se nós conhecer, porque ninguém ama aquilo que não conhece. E quanto mais nós conhecermos, mais nós vamos amar. E mais nós vamos ter desejo, não somente de pedir a Deus os dons, mas de ser usado por Deus. Porque Jesus mesmo diz, ninguém que seja usado por mim falará mal de mim depois. Então isso é muito magnífico, Vale muito a pena a gente buscar conhecer aquilo que é a igreja, aquilo que é o corpo de Cristo. E aí a gente, sem dúvida nenhuma, vai estar experimentando desses dons, vai estar conseguindo servir aos outros com esses dons e ter experiências cada vez mais magníficas, mais impactantes com Deus. E é claro, Gui, não esquecendo, a gente gostaria que vocês que ouvissem os vídeos colocassem nos comentários o que vocês gostariam de ouvir da igreja. Tem alguma dúvida que vocês têm? À medida do possível, nós estaremos gravando vídeo falando de vários assuntos da igreja, mas se você perguntar, talvez nós possamos ajudar você também de uma forma mais direta. Não deixe de comentar aí, colocar sua sugestão, sua ideia, sua dúvida, para a gente estar crescendo junto aí. Amém? Amém. E não esquecendo que o próximo vídeo já será o último, E a gente vai fazer não somente o estudo do último vídeo, mas a gente vai fazer um resumão bem rapidamente, para que a gente possa não esquecer de nada, até mesmo para ficar vivo no nosso coração. E a nossa intenção é também que você que acompanha os vídeos exercite. É um dos tripés da renovação carismática, para quem não sabe, a prática dos carismas. Então que a gente possa praticar também aquilo que a gente estuda aqui. Amém. Até a gente vai tentar fazer nesse último vídeo meio que uma linha do tempo, ligando todos os dons que a gente falou nesses vídeos, para que a gente consiga de forma mais clara entender a relação entre eles e o porquê é importante exercitar, praticar esses carismas. Louvado seja Deus por mais esse encontro. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado por estar com a gente até aqui. Se não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a divulgar, deixa no comentário suas sugestões e que Deus te abençoe a tua semana, a tua família, a tua casa, os teus planos, os teus sonhos, e que as bênçãos e a proteção dele desça sobre nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Maria também.